Olá, amigos da skyscience.com.br. Eu sou Ricardo Beccari. Seja bem-vindo ao nosso programa Porta de Hangar. Hoje com o comandante Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo, que voa na Esquadrilha da Fumaça e em outras esquadrilhas também. Nosso estúdio está iluminado pela ONOLED, onoled.com.br. Bem-vindo, Chumbo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com todo o seu público. E o que eu puder contar das histórias, as que forem verdadeiras. As verdades e as mentiras tem que contar também. Me diz uma coisa, como é que você começou com a sua carreira na aviação? Lá pelos idos de 59, 60, tinha 6 anos de idade e estava em Mogi das Cruzes. Mas aí tá se dedurando, Chumbo. Pô, fica ruim, hein? sou- O pessoal, vou chamar ele de Chumbo porque ele é meu amigo e o apelido dele é Chumbo, não tem jeito. Vai, depois eu conto a história do Chumbo pra vocês. Vamos lá. Sou um pouco dinossauro, sou meio velho. Em 59, 60 eu sou de 54, tinha 6 anos. Eu estava num sábado, aniversário da minha cidade, em casa, e eu ouvi um ronco enorme que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E saí para fora de casa e quando olhei para o céu, era a Esquadrilha da Fumaça fazendo um loop em cima da minha Da sua casa, cabeça, que da minha legal. cabeça. É. Naquela época a Fumaça fazia o show em cima da cidade. E não havia divulgação, nada. A Fumaça chegou, eu não sabia de nada. Aí para continuar vendo, porque na rua eu não via, eu subi no telhado. E assisti o show extasiado aquele show da Fumaça. Naquele momento eu tive certeza do que eu queria ser. Piloto. Como eu não sabia ainda. Uhum. Piloto, de alguma E forma. na sua família ninguém piloto, só você? Não, meu pai é jornalista, meu irmão é jornalista, meu avô era mecânico. Nasceu com o DNA, então, da aviação. Naquele momento despertou. Entendi. E eu entendi que, depois, que a missão da Fumaça, dos maiores objetivos da Fumaça é esse aí, é despertar na meninada a vocação. Que legal, muito legal. E aí, você vendo aquela situação toda, aqueles aviões voando na sua cabeça, o que você pensou? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, como é que um avião com a capota aberta, o avião passando lá em cima, os 4 de ponta cabeça, ninguém caía de dentro do avião. Eu tinha 6, 7 anos. E aquilo virou um problema de física para eu tentar entender. Eu fui entender depois que a força centrífuga segurava o povo lá dentro. Mas naquela época, aqui foi um desafio. Eu falei, eu quero ser um desses aí. Muito legal, né? Uma máquina dessa. E o cinto também ajuda, né? O cinto também ajuda. Eu não sabia que tinha cinto. Naquela época o carro não tinha cinto também, não. Então... Mas me diz, Chumbo, você... Aí como é que você foi? Como é que você chegou na Força Aérea? Bom, depois de ter visto toda essa coisa do voo da fumaça e coisa e tal, como é que você foi parar lá em Pirassununga? Você foi a primeira vez? Foi. Eu fui para academia. Academia. Passaram-se os anos e eu lá com meus 17 anos de idade passava uma propaganda na televisão do CFPM, que era o Curso de Formação de Pilotos Militares em Natal. E aparecia os jatos T-37 voando assim. O Cessna, né? Cessna, T-37. Era um jato bi-reator lindo. Passava aquele jato, depois tinha uma cena dos pilotos jogando um piloto no banho-solo numa piscina. Oh, que legal. Eu vi aquilo voltou toda aquela minha experiência que eu tive com 6, 7 anos de idade. Então, na época em que eu me preparava para ser engenheiro, para fazer engenharia mecânica, estava fazendo vestibular para engenharia mecânica, eu dirigia o meu caminho para a Academia da Força Aérea. Sei. Fiz vestibular, passei, por sorte, e quando eu vi, eu estava no 130, saindo lá do Campo dos Afonsos do Rio de Janeiro, indo para a academia, sem saber nem onde era a academia. Que bacana. Mas por sorte não, porque o vestibular da academia não é fácil, né? Tem que estudar muito, que eu sei. Na época tinham mais de 20 mil pessoas e eram para 100 vagas. Chamaram 1.200, sendo a primeira turma uns 600, a segunda turma até o milésimo colocado e os 200 depois para completar. Eu fui na segunda turma, eu devia estar lá pelos 700, 800 de classificação. Mas bom. Mas fui chamado e a seleção para entrar na aeronáutica era muito radical. E aí visão, estado de saúde, estado físico, você passa lá uns 15 dias sendo escaneado de todo jeito. E eu era atleta e eu me dei muito bem lá.
Eu acho que foi aí que eu passei a perna nos mais inteligentes. Mas me diz uma coisa, qual foi o seu primeiro, seu primeiro cargo na Força Aérea como aviador? E você começou em que esquadrão? Que avião que você voou? Conta o pessoal para a gente ter uma O primeiro ideia. cargo eu fui cadete, que é o aluno na academia, 4 anos. Voava o T-25, Tangão? O T-25 no início e o T-37 no 4º ano. Sim. T-37 era um jato, como nós falamos, Cessna, birreator, super potente, um super jato, eu acho que muito adiantado para a época. Só que era muito caro para manter. E a linha de suprimentos, tudo, o Brasil tinha um problema muito grande de manter a disponibilidade. Então, para a academia, interessava mais, para a Força Aérea, interessava mais ter um avião nacional do que ter um jato americano. Entendi. Aí entrou o Tucano. Aí entrou o Tucano depois, muito depois. Então, bom, mas voltando, aí você entrou como cadete. Estudei 4 anos e durante esse meu estudo entrei em 74 até 77, quando me formei. Em 76, a Esquadrilha da Fumaça passou pela academia. Que legal. E eu vi aqueles caras indo para o rancho, eu estava no rancho, era cadete lá, confinado, né, aluno. Eu vi o grupo todo indo almoçar e eles passaram na frente da nossa sala, assim. Que legal. Todos, o Braga era o comandante. Novinho. Coronel Braga. Major, na época, tenente-coronel. Só fazer um adendo, Coronel Braga, pessoal, é o piloto mais zoado de NAT-6 no mundo. É brasileiro, voou na Esquadrilha da Fumaça. Eu não sei por quantos anos, mas é o cara mais experimentado de avião NAT-6 até hoje. E o Braga é um ícone. O Braga, ele é não diria um deus, é um semideus. Então você vê aquela pessoa passar na sua frente, para mim aquilo é um sonho. Eu estava vendo um semideus ali, passando assim, e atrás dele a esquadrilha. Então ali era o Ribeiro Júnior, o Soares Filho, os caras que anos depois foram meus comandantes na Fumaça. Que legal. Então, isso lá como cadete. Então aquilo me voltou de novo, caramba, a razão de eu estar aqui... São eles. Eu já tinha de tanto estudar matemática lá na academia, tinha esquecido até o que eu estava fazendo lá. Quando eu vi a Fumaça de novo, com a manga arregaçada. Passando assim na frente, eu falei, meu Deus, é esse meu objetivo. E voltando à tua pergunta, eu me formei, a Fumaça foi desativada, o que para mim foi um desalento, uma tristeza. Imagina, pô. Para onde eu vou? Eu me formei como aspirante, fui para o Rio Grande do Norte, Natal, e em Natal fui voar o Chavante, que era um jato, na escola em que você aprendia o emprego de armamento. Então, na academia você aprende a voar, e em Natal você aprende a empregar o avião. Então, passei um ano lá como aspirante e segundo-tenente, sendo formado para o emprego de armamento. Então, o primeiro esquadrão meu, após a academia, foi lá em Natal, no CATRE. Em seguida, segui para Fortaleza, na escola de caça, e foi aonde houve uma mudança na minha vida. Estava lá muito feliz, com o objetivo de voar Mirage, F-5, e fazendo o curso de Chavante de novo, quando de repente, transferiram 10 da minha turma e pegaram lá os 10, ou piores, ou mais modernos, por alguma razão, ou mais bonito, ou mais feio, e transferiram os 10 para outras unidades, sendo que 6 foram para Santos, e entre eles eu, para ser instrutor de helicóptero. Que legal. Mas aí você já tinha experiência de helicóptero ou aprendeu a voar lá em Santos? Como é que foi? Não tinha experiência nenhuma. Eu estava ali voando caça lá e fazendo curso de caça com toda a empolgação. Eu nem pensava em helicóptero, em nada. De 1000 a 100? Mas na Força Aérea, sim. Ela não pergunta para você claro. O que você quer. Eles só te mandam direto. Te manda por competência ou por sorte, você vai... Obedece. E eu fui... Santos era formada por instrutores da reserva. E hoje na FAB não tem mais piloto da reserva. O piloto da reserva serve até 8 anos na FAB, depois ele sai para a aviação civil. E por acaso todos os pilotos da reserva estavam dando baixa no mesmo ano. E iam ficar sem instrutores no final daquele ano. Transferiram os tenentes novinhos lá de Fortaleza para poder completar e a gente se formar instrutor de helicóptero em 10 meses. Em 10 meses? 10 meses. Cheguei lá em Santos,
me puseram sentado no H13, que é o bolha assassina, que até Você hoje... escreveu uma matéria, inclusive, para o nosso portal sobre o bolha assassino. Muito legal. Foi mais de 2.000 horas de bolha assassina. Eu sou o rei do bolha assassina. Né? Embora seja um... Fez muita coisa errada com o bolha assassina, O bolha assassina não existe. Não tem nada igual nesse mundo. Não fizeram outro helicóptero igual. Você pode fazer tudo com bolha. Ele é bolha assassino que morreu muita gente também. Deixou muita gente viúva aí. Então foi uma experiência em que você sai do teu objetivo assim e meu objetivo mudou. A fumaça não existia mais, eu estava lá, de repente eu descobri uma aviação em que era tipo um trapézio, assim, porque é como ser de circo. Voar helicóptero, você é meio de circo. Tudo que ninguém quer fazer, quem vai fazer é o piloto de helicóptero. E você curtiu. E eu falei, nossa, esse negócio é muito legal. Que legal. E aí, quanto tempo você ficou no helicóptero? Eu fiquei 2 anos em Santos lá, voando muito dando instrução, até que começou a soar rumores de que a fumaça voltaria. Eu já tinha tido uma experiência em Fortaleza, em que eu passei uma noite fui resgatar um avião que tinha caído em Coreaú, lá no interior do Ceará, e eu fui resgatar e fui com os mecânicos. E uma outra pessoa que foi o Ribeiro Júnior. De bolha assassina você foi? Não, fui de Sêneca. De Sêneca. Levando mecânico, caixa de ferramenta, para poder arrumar. Eu trabalhava na área de material já naquela época. Então fui com os mecânicos lá para o interior. E o chefe da manutenção, lá em Natal, era um major, era o Ribeiro Júnior, que tinha sido da fumaça e que comandava toda a manutenção. Ele foi para lá e nós ficamos na mesma pensão, em Coreaú. A pensão, o chão era de terra, a gente almoçando assim, passava porco, que nem cachorro. A dona assobiava, o porco atendia. Eu já sei até o que aconteceu pela sua história, mas tudo bem, eu vou deixar você contar. Ribeiro Júnior, Ivano Siqueira. E para mim, o Ribeiro Júnior era um daqueles deuses que passou na minha frente, lá na academia. É o cavalo branco alado que você não pode deixar de... Até então, na minha vida na FAB, era tudo enquadrado. Então, eu não podia fazer nada que fosse... tudo assim, senhor, não, senhor, com licença e tal. Naquele momento, eu estava sentado com um Deus na minha frente, um cara que tinha sido o que eu queria ser na FAB, e com ele eu tinha que me conter. Mas o Ribeiro Júnior era um sujeito tão especial como o Braga, conheci ele, que ele me deixou à vontade e no fim do dia falou, Novinho, vamos tomar uma cerveja aqui. E eu novinho. Bem o jeito do chefe. Gente, eu vou fazer uma adenda aqui na conversa do Ivano Siqueira. O Ribeiro Júnior foi meu amigo também, infelizmente ele já faleceu, mas foi o único aviador da esquadrilha a voar todos os aviões da esquadrilha. Ele voou o Fogar Magister, o T-25, Fogar Magister, o T-6 e o Tucano T-27. Era um aviador exemplar profissional de primeira linha. Então, aí nessa conversa lá, o Ribeiro Júnior tomou todas, e eu também, que não tinha o que fazer. Era beber cerveja, geladinha. Toicinho lá, muito gostoso, a comida boa. Você viu sua comida passar toda hora, é isso? Você vê que ele não estava nem se importando com o ambiente de terra, tudo. Estava feliz ali. E o Ribeiro começou, eu puxei a fumaça, falei, olha, major, na época, eu entrei na Força Aérea porque era fumaça. Aí ele deu uma arrepiada lá, o Novinho, então o negócio é sério. E ele começou a conversar, ele falou, olha, a fumaça acabou, mas não acabou. Eu vou fazê-la de volta. Que legal. Eu vou fazer. E não é porque ele tinha bebido cerveja, não. Ele é um cara sério. Ele é um cara não, ele já tinha isso. Porque ele bebeu cerveja, eu acho que ele ficou mais à vontade. E eu também. E eu também já fiquei folgado. Mas aí você já tinha falado do desejo de voar para ele, na fumaça? Falei que eu entrei na Força Aérea por causa da fumaça. Ele deu aquela legal, arrepiada lá. E aí começamos a conversar de igual para igual. Falei, meu Deus do céu, nunca me trataram aqui de igual para igual. Sempre fui o aluno, o cadete, o aspirante, sempre fazendo coisa errada. Aí eu estava lá com o chefe lá, pá, e ele falou, eu vou fazer, não sei aonde ainda. Passou o tempo, eu estava lá em Santos, e eu ouvi falar assim, o Ribeiro Júnior foi transferido para a academia. Aí me veio uma luzinha assim. É para lá que eu tenho que ir. É lá que ele vai fazer a fumaça, é para lá que eu tenho que ir. E aí, por essa razão, eu dirigi minha vida para voltar para a academia, para ser instrutor da academia e pegar a fumaça no reinício, quando o Ribeiro Júnior estava recriando a fumaça. Que legal. Então vamos deixar essa história para você contar daqui a pouquinho, gente. Agora eu quero voltar um pouco para trás, que
eu já conversei muito com o Ivan Nunes Siqueira em casa, obviamente, tomando uma cervejinha e tudo mais. E ele contou algumas histórias da vida dele, que eu sei decoro e salteado, mas eu quero deixar que ele conte. Uma delas é quando ele voava na base aérea de Santos. Uma história boa que você contou sobre os... Não sei se você pode contar para o público, sobre os latões de óleo, os famosos latões de óleo. Claro, tem muitas histórias lá. Vamos contar, ué. Lá tem um livro. Vamos nessa. Tem um livro lá, com o Bolha Assassina e com aquele time que veio substituir os pilotos da reserva, que eram todos alterados. O piloto da reserva, ele era um doido. Ele não era como a gente que era da academia, que tinha uma formação militar. Ele era um piloto formado de um ano, assim, e ia voar na FAB. Então, eles eram muito à vontade e voavam muito bem. Com eles, nossos instrutores, nós ficamos, além de aprender rápido e aprender bem, nós ficamos muito à vontade. Em Santos, como a gente voava muito, a gente tinha que arrumar o que fazer. Deixa eu entender, os pilotos da reserva voltavam para dar instrução? Mesmo na reserva, é isso? O piloto da reserva, ele se formava após um ano na Força Aérea, enquanto nós levávamos 4. Tá. E ele ia para as unidades operacionais, as piores unidades, ia para a Amazônia, ia voar com Índia, e o helicóptero estava nas piores unidades. E Santos era a escola de helicóptero. Em Santos, por acaso, tinha alguns pilotos, alguns não, tinha todo o seu time de instrutores de pilotos da reserva. Que legal. Então, aí voltando ao assunto de uma história, a história dos barris, havia um campo em que tinha um depósito de barril da Petrobras, em que eles eram abertos de um lado. E a gente, isso no meio do mato, atrás do Guarujá, num lugar que só tinha mato, tinha um bananal, na época não tinha casa nenhuma, e era a área nossa de instrução. A gente ia lá e ficava treinando de pegar o barril com esqui. E levava para um lado, levava para o outro, ali dentro daquele campo. Até que um iluminado descobriu que tinha uma favelinha, tinha um campo de futebol atrás da favelinha, e que de manhã ninguém todo mundo ia dormir lá os jogadores de futebol. Estavam fazendo favor para a Petrobras. Aí ele levava um barril e botava no meio do campo lá. No outro dia, lá, à tarde, os caras chegavam, tinha que tirar aquele barril de dentro do campo. Como é que veio parar o barril aqui? E o barril pesa, hein? E aí nós, essa ideia é boa, vamos fazer isso também. Aí de madrugada que a gente ia voar, a gente fazia lá, levava lá uns 30, 60, treinando, porque isso tudo é treinamento de helicóptero. É difícil você pegar um barril no esqui, claro, mudar de um campo para o outro sem derrubar o barril. Imagino. E aí isso era molecagem, mas era dentro de instrução, a gente estava... E a gente fazia essa besteira aí. Então, essa história do... Mas e aí? E não tiravam o barril? Como é que ficava o campo? Os caras chegavam para jogar bola. A gente depois passava, depois do meio-dia. E nego xingando. A gente passava do lado, assim, eles não sabiam, assim... a gente passava do lado e olhava, estavam os caras lá carregando os barris para fora do campo para poder jogar bola. Né? E com uma raiva, né? Quem é o filho da mãe que fez esse diabo aí, né? E aí, quando a gente viu que não dava mais para levar barril para lá, nós partimos para treinar, fazer o terreno inclinado, que é você tocar com o esqui numa área irregular, em cima do gol. Aí nós descobrimos que tinha mais um esporte para ser praticado, que fazia parte do treinamento, que era fazer o terreno inclinado. O terreno inclinado geralmente você faz de lado, numa superfície torta. Mas lá a gente fazia em cima do gol. Assim, ficava no meio, assim, equilibrando assim, sem soltar o peso do helicóptero, para não quebrar o gol. E de vez em quando um piloto errava lá alguma coisa e dava uma amassada no gol. Aí o mesmo time que chegava lá para isso de madrugada, quando o time chegava para jogar, o gol estava torto para baixo, assim. Como é que esse gol foi entortar para baixo? Aí a gente passava lá, 2, 3 da tarde, eles estavam com um macaco de carro lá. Bravo! Um pedaço de eucalipto para desamassar. O gol ficava todo assim. O cara não imaginava que era helicóptero. Né, para saber se valia ou não o gol, porque o gol torto, né? Mas vocês nunca experimentaram levar um gol, uma trave assim, por exemplo? Também, isso aí é o seguinte. Aí trocaram a barra do gol. Nós temos que fazer outra coisa. Só que o gol, ele era colocado em 2 buracos no chão, assim, ele era solto. E um iluminado lá resolveu pegar aquele gol com esqui e puxar. Quando puxou para cima, levantou a trave. Ele foi e roubou o gol. Levou embora. Levou lá para o campo dos tambores. Legal. Quando os caras chegaram para jogar bola, só tinha um gol no campo, né? Gente, é o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta já já.
Estamos de volta com o comandante Ivan Nunes Siqueira. Voltando à história dos helicópteros, para não deixar uma má impressão, a gente não fazia só isso, foi uma fase só de formação e que a gente fazia umas brincadeiras assim, então era muito bom você rir com uma desgraça alheia. Mas a gente fazia muita coisa de bem. Aquele esquadrão, na época não tinha o Águia aqui em São Paulo, não tinha nenhum esquadrão de salvamento. E o Esquadrão de Santos atendia toda essa área de São Paulo e Rio de Janeiro. Dividia com o 3º ENRA no Rio de Janeiro. Mas a gente fazia todo o salvamento, tudo que tinha ligado, inclusive aqui em São Paulo, quando teve o incêndio do Joelma aqui. Aqui do lado, aqui perto. do lado. Existe um helicóptero de Santos, que era um H1H, fazendo salvamento aqui. Salvou muita gente aqui. Imagino. Então, o esquadrão era um esquadrão... Tinha que relaxar também, né, Chum? Tinha que relaxar. E você sabia o que estava fazendo também, ninguém está brincando, estava treinando de certa forma. Agora, você teve alguém assim no esquadrão que foi seu amigo do peito? Sempre a gente tem alguém na escola ou perto de casa. Eu, por exemplo, adoro você, a gente é amigo do peito, mas no esquadrão, você teve algum companheiro de aventura ali? Tive vários. Mas assim, o que te marcou? Quem foi o cara que te marcou? Tive vários. O que sempre entrava em fria, acho que é o que marcou mais. Tem um companheirão, que é o Collins, que prosseguiu a vida inteira comigo, nós voando juntos, mesmo na aviação civil, mas o que marcou era o que sempre entrava em fria, que era, a gente ia fazer uma besteira e dava tudo certo. Quando ele ia fazer, dava errado. E ele ficava preso lá. É o Willy. O grande Willy, combinão Willy. Então, o Willy era um parceiraço. E as histórias do Willy também são de morrer de rir. É mesmo? Conta uma história, se você puder contar, uma bem legal. Posso contar. Fomos para a academia, chegamos na... O Willy foi primeiro, porque o Willy queria ir para a fumaça também. Então, quando o Ribeiro estava na academia, o Willy foi primeiro, foi transferido um ano antes. E ele, como ele foi um ano na minha frente, ele chegou antes lá e eu fiquei dando instrução lá em Santos. E o Willy chegou afoito, acostumado com um esquadrão livre, como era de Santos, e a academia é muito enquadrada. Ele chegou lá e fez tudo que podia de alteração e de besteira. Com isso, ele foi... acharam que o Willy era meio doido. Mas esse cara é doido, esse cara... E com isso ele não conseguia entrar na fumaça, porque ele não sabia se ele era normal, se ele era meio... Mas ele é muito competente. Mas era um excelente aviador, só que achava que ele era meio louco. Como eu vi o Willy fazer as besteiras lá, besteira de jovem que chega no esquadrão, quando eu cheguei um ano depois, eu falei, eu não posso, eu tenho que fingir que sou normal. Aí eu cheguei na academia e me segurei. E por essa razão, quando ao invés do Willy entrar primeiro, eu entrei primeiro na fumaça. Eu não quis passar a rasteira nele. Claro que não. Ele só valeu de experiência para entrar. Essa é uma das histórias. Mas a história mais é do X-Ray. 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 X-Ray se escreveu sobre isso. Conta só um trechinho, mas eu quero que o pessoal, os leitores, leiam sua matéria. As descidas no Rio de Janeiro tinham nomes bonitos. Então, um dos nomes era X-Ray. As descidas e instrumento. Para você chegava no Rio, você tinha lá os diversos nomes. E uma vez eu indo com ele para fazer as nossas marcas, que a gente só dava instrução na área, acrobacia, tudo tinha que fazer as marcas de instrumento. Então, nós indo para o Rio de Janeiro, ao chegar no Rio de Janeiro, pagaram a descida X-Ray. Nós, como saímos correndo, atrasados para chegar... A gente queria chegar em Natal ainda, pô. Rio era a primeira parada. Nós não olhamos... De Tangão. De Tangão, de T25. Mas T25 Neiva, gente. 175 nós. Nós não olhamos o que a M, Metar, que na época, hoje chama METAR. Nós não olhamos lá a previsão meteorológica. Você sabe o que é METAR na casa do meu pai lá em Piracicaba também ou não? Não. É um pedaço de ferro no quintal. METAR. É idioma de Piracicaba. De Piracicaba. Então, mas nós não olhamos nada. Aí saímos correndo, porque a gente estava atrasado, e fomos para a nossa viagem, que terminaria em Natal. Ao chegar próximo de Santa Cruz, estava tudo cinza na frente, assim. E eu olhei para o Willy e falei, Willy, você não quer
Quer dormir em Santa Cruz? Alternar, dormir em Santa Cruz, voltar para São José ou dar a volta. Dar um passeio maior? Ele olhou para mim assim e falou, você é um homem ou um pé de alface? Falei, caramba, né? Pô, Um homem, né? Então, com perdão da palavra, foda-se, toca essa Troço pra frente. troço para frente. E nós encaramos aquele CB e entramos descendo. Sem radar. Sem radar. Sem Storm Tinha um Scope. ADF, um VOR, um rádio que ficava fazendo ruído e não falava com ninguém. O ADF não servia pra nada até então, né? Não. Com um raio no meio. Era uma nivelinha ali, o ADF. Então não pegava nada. E nós descemos na direção de Santa Cruz, que é a entrada do Rio de Janeiro, e aqueles cinza com aqueles relâmpagos tipo flashes assim. Aí eu olhei para o William, bom, não vou falar, eu só falo uma vez, não vou falar mais agora. Eu não sou um alface, eu sou alface por... Eu sou um alface Por dentro. bem amarrado. Aí peguei, amarrei bem, antes de entrar, peguei a pasta das descidas. O Rio de Janeiro tem umas 20 descidas, eu teria aquelas 20 descidas, eu vou pegar todas, porque depois não vai dar para pegar no meio desse... Botei na perna, que tinha uma prancheta, e fiquei esperando o comandante, que era o William, que a gente ia revezando, me pediu que fosse da descida. Quando nós chegamos em Santa Cruz, o pau comeu. Aí. E nós estamos virando numa vez, pá, E jato na cabeça atrás. E a aviação toda chegando no Rio, comercial, e nós de T-25. E no meio do papo rádio ali, a comercial começou a falar nervosa. Quando a comercial fica nervosa... Porque o negócio tá feio. O negócio tá muito feio, que eles fazem aqui todo dia. E vocês de tangão. E eles tinham tudo lá. A gente de tangão, de T-25 com um ADF, um VOR, e no meio dos Boeing, entupindo a descida, porque não podia descer Boeing nenhum atrás da gente. Né? Vocês na máxima potência do tangão, 130 e quantos nós? 135 nós. E os Boeingão, 250. E na descida ia até 180, porque deixava o motor pleno e então a gente até virava. O tangão não quebra fácil, né, Chu? Não quebra. É forte. Não quebra. Era a minha segurança. Falei, se o Willis conseguir segurar isso aqui voando no horizonte... E segurava. A gente não morre. Não tinha piloto automático. Não tinha nada. Ave Maria. Não tinha nada. Chegamos nos Afonso... Assim, tinha VOR, pelo menos? Tinha VOR. Ah, bom. Então... Tinha um VOR daquele que, para quem é piloto, a barrinha não era assim igual do ILS, assim. Era uma barrinha que descia de lado, assim. Então, ou de um lado ou do outro, assim. Então ela tendia a te enganar no meio de um procedimento, né? Você sintonizava ali, coisa e tal, e andava no meio da barrinha. Mas no meio da descida, o controle pagou pra gente a descida X-Ray. A famosa. O Willi falou pra mim assim, pega a descida X-Ray. Eu, esperto tal, já estava com todas na perna, eu fui pegar. Mas pulava tanto que eu não conseguia ler qual que era X-Ray. Até que eu consegui tirar da minha perna aquela descida. Era X-Ray? X-Ray. E eu punha na frente do William assim, mas a minha mão mexia, porque a gente, negativo, positivo, e raio, e gelo, e não sei o que e tal. E a minha mão assim, ele falou, para essa mão, pô. Para essa mão que eu não consigo ler. Aí eu cantei o procedimento para ele, não, de Afonso, você segue a reta agora, descendo até 3.300, quando você pegar o QDR 184, você começa a fazer curva na proa da ilha. Ele, eu quero ler, põe na minha frente, segura essa porra aí. Aí eu, com a mão assim, aí eu tive uma brilhante ideia. A gente, em rota, a gente abria a capota. A capota era de correr para trás, assim, era um trilho. Abria a capota 1 centímetro para trás, entrava um ventinho ali e ficava fresquinho o avião. Eu vou prender o procedimento na frente da cara do William ali, travo. Como uma gaveta. Aí eu fui abrir, no meio da tempestade, eu fui abrir um pouquinho a capota, o William olhou para mim com a cara de, o que você vai fazer? Eu falei, Calma lá, que eu quero continuar. Eu sou esperto. E eu vim com a descida assim, para pôr a descida, que eu ia prender, que nem um alicate ali. Quando eu fui próximo da capota assim, fez assim... e chupou o meu procedimento. Perdeu o procedimento. Que era a carta de descida. Aí ele olhou para mim, posso falar um palavrão? Pode. Ele falou assim, filho da puta. Olhou de novo, filho da puta. Pô, ele, que isso? Pronto, acabou. Pô, cadê o procedimento? Pô, ele caiu. E agora? Não, eu sei de cabeça, mas eu falo que o controle é obrigação dele nos guiar, né? Só que o mundo estava caindo, a comercial falando e não... Quando eu falei para o controle, nós estamos sem o procedimento X-Ray, o controle, confirme, não tem o procedimento a bordo? Não. É obrigatório, não sei o que, meu amigo. O
procedimento caiu. Foi-se. Foi uma vaia da aviação comercial, o avião furado. Aí aquele mundo caindo e virou uma sacanagem, porque todo mundo ali virou uma comédia. Mas eram 2 tenentes voando um avião que novinho, que não tinha recurso nenhum. Como que nós vamos voar no meio de uma... Nossa, que idade você tinha, Chumbo, nessa idade? 24 anos. A experiência era bem pouca. Não, nem tão pouco aqui. 23, 4, 5 anos. Tinha 1.500 horas de voo. Já tinha uma boa experiência. Não, eu sabia voar. Sim. Mas só tinha um VOR, só tinha um ADF que não pegava, o ADF ficava assim por causa do CB, onde estourava raio ele apontava. Nossa. Então... Mas Chumbo, essa história é legal porque nós vamos publicar ela logo. No nosso site, que você trouxe ela contada para mim hoje, já deu uma lida. Agora me diz uma coisa, parece que você tinha uma especialidade extra também na pilotagem de helicóptero, não? Qual? Vou te contar. Você me lembra, pô. Jogador de cinza. Não, isso não é uma... Isso é uma atividade extra. Eu acho que é até uma, como se diz, uma atividade honrosa, né? É honrosa, é uma forma de você prestar um serviço à coletividade. Né? Em Santos, por ser um esquadrão de helicóptero, de vez em quando... Desculpa, gente, eu tô rindo porque eu conheço a história, é muito engraçada. E o Chumbo sabe contar comigo. De vez em quando aparecia alguém pedindo para jogar cinzas no mar. E eu estava... É bom não falar nome, porque a pessoa pode ficar triste com essa história. Não, mas eu falo, ele é meu amigo, não vai ficar triste, não. Então tá beleza. Então eu estava, anos depois, quando eu voltei a voar em Santos como comandante do esquadrão, eu fui participar do aniversário da fumaça, que eu já tinha sido da fumaça. E no aniversário da fumaça, à noite tinha um baile lá, a gente tinha tomado todo o uísque do mundo. Um amigo, o Zé Faria, me pegou no braço, falou assim: Siqueira, me faz um favor. Eu falei: pô, Zé, para você eu faço tudo. Não fazer... O Zé é um cara o que você quiser. Comandante da fumaça também. Vamos tomar um uísque junto aqui. Aí, tomar um uísque junto. Eu vou pedir, você não pode me negar. Eu falei: não vou negar, Zé, nunca. Eu falei: é o seguinte, eu queria que você levasse o meu tio pro alto mar lá e tal. Eu falei: pô, eu dou um jeito lá, eu arrumo um voo panorâmico para ele, alguma coisa assim. Ele falou: não, é que meu tio morreu. Caramba, o que eu vou fazer com o seu tio? Defunto? Eu estou com as cinzas do meu tio e o último desejo dele era ser jogado em alto mar. Ô Zé, tá bom, tudo bem, tal. Aí nós estamos bebendo, não sei o que, no fim do baile lá, vamos comigo. Aonde, Zé? Não, vamos pegar a cinza do meu tio. Pô, o cara veio pro baile... no porta-mala. Ele veio pro baile com a cinza do tio. Ele já tinha a intenção de me dar a cinza do tio dele. Eu fui, peguei lá no porta-mala do carro dele. E eu tinha um gurgel, eu tirei o pneu, botei debaixo do pneu, botei o pneu em cima assim, que era o porta-mala do gurgel, e fui embora para Santos. E o tio passeou de gurgel, né? Gurgel. E eu tava... Coitado desse tio, hein, bicho? De gurgel, desculpa, Chumbo, mas de gurgel, tudo bem, mas, porra, mas tudo bem, vamos nessa. Um super carro, construído em Rio Claro, pelo Gurgel. Eu adorava o Gurgel. Eu também gostava, mas, pô... Entrava chuva, tudo dentro, mas era... Mas era um Gurgel. Aí eu rodei uns 2 meses com aquele Gurgel, esqueci do tio que tava até que furou o pneu. Até que um dia furou o pneu, eu fui soltar o step lá, achei uma caixa, falei: meu Deus do céu, é o tio do Zé. E eu não posso, o que eu vou falar pro Zé, que eu esqueci o tio dele? Mas aí eu tirei a caixa, levei pro esquadrão, chamei lá um mecânico, falei: ó, nós vamos fazer uma missão, essa é uma missão especial, tal. Não, tá comigo, tal. Né? Pegamos um helicóptero que saía de manutenção, que tinha que fazer um voo de... Que era um H-13 também, não? Não, era um esquilo. Era um esquilo. Nós vamos entrar no mar lá, chegar lá no meio do mar, você vai abrir a porta e vai jogar a cinza do tio do Zé. Mas eu, por respeito, eu nem abri a caixa da cinza, eu nunca tinha visto uma caixa de cinza humana. Eu não sabia como é que era dentro. E nem o meu mecânico. Nós dois saímos com a caixa, eu pilotando e ele lá atrás, um outro copiloto lá, que era um novinho, e nós entramos lá, 10 milhas dentro do mar, lá naquele mar azul. Falei: acho que aqui, paramos lá. Ô novinho, faz uma oração aí pro tio do Zé, tá? Eu vou até mentalizar. Pai Nosso. Ele fez lá uma oração e tal. Então agora, você vai e joga
o tio dele. Ele abriu a caixa, quando ele abriu a caixa, caiu um saco plástico assim. Nossa Senhora! Oxe, Pô, o tio do você cara não cortou o saco? Não. Ele, como é que eu vou cortar? Eu não sabia que tinha saco. Eu também não sabia. O cara deve estar até hoje no fundo do mar. Ele foi jogado no mar de saco e plástico. Né? Quer dizer, ou seja, vocês não espalharam a cinza do cara, então ele deve estar até hoje no fundo do mar. Ele deve estar. Para dissolver o plástico mais de 1000 anos. Foi uma decepção. Então, Imagino. Depois eu falei para o Zezé, ó, seu tio já está no mar. Tá no mar. Mas ele não sabe. Eu Ele não falei pra vai ele. saber agora, hein? Mas tem outra cinza que logo depois apareceu uma outra caixa de cinza para jogar. Experiência acumulada, né? A gente já tinha experiência, não, agora a gente sabe. Eu virei para o mecânico e falei, olha, nós vamos de novo jogar cinza no mar. Então você pega e corta o saco para poder... O saco do defunto. Do defunto, para poder a cinza sair. Senão você vai jogar o saco... Mas o saco do defunto é o saco de cinza, pessoal. Não vai confundir as senão coisas. você vai jogar o saco fechado com o defunto dentro lá. Não dá. Com Aí o cinza. cara cortou. Ele cortou, tá bom. Mas sim. fez a oração, a reza, coisa e tal? Não, deixou para fazer na hora lá. Aí nós fomos lá no mar, mesma situação toda. O helicóptero recém saído da manutenção, todo cheio de óleo, todo, sabe? Que ele, depois desse voo é que lavava o helicóptero para entrar na instrução. Aí paramos lá, ok, fez a oração, preparou, tal, ok. Abriu a porta, preparou, quando ele abriu a caixa, aquela cinza fez assim, e nós entramos, o instrumento, na cinza. Era tio o cara, Não, eu não sei se era tio, era uma outra falecida. Com certeza o helicóptero tinha de óleo. Alguma coisa caiu no ar, alguma coisa ficou no helicóptero e nós voltamos com aquele helicóptero fosco de cinza. Até na garganta tinha cinza. Imagina como é que ficou a coisa. Bom, aí você me contou que precisava lavar o helicóptero. Vai parar onde a cinza do defunto? O helicóptero a gente já levou lá para... foi para a sessão de lavagem, não tinha jeito. Então quer dizer que o defunto... Bom, mas foi parar no esgoto. Uma parte. São Vicente ali ou não? Então, pronto. Mas você resolveu o problema do cara, né? Agora, por que chumbo? Bom... Meu nome é Siqueira. Desculpa, é uma pergunta que eu tenho que fazer, porque é curiosa, né? Chumbo, Ivan Nunes Siqueira, Coronel Siqueira, chumbo. Eu não consigo chamar ele de outro nome a não ser chumbo. Isso já faz parte da fase da fumaça, que a gente não falou aqui, mas eu fui para a fumaça e tal. Eu era o mais novinho e eu era o número 6, era o meia. E o Ribeiro era o líder. A gente atravessando a Amazônia, nós voamos o mundo inteiro com essa esquadrilha e passamos as mais diferentes situações, muito CB, passamos todo tipo de aventura. Quando a situação estava feia, o Ribeiro perguntava, democraticamente sempre para a esquadrilha, e aí, o que vocês acham? Aí o 2, eu acho que está meio feio, a gente podia pousar na alternativa. O 3, não, vamos voltar. Aí o 4, que era operações, era o Zé Faria. O Zé Faria era a voz da razão, era o cara que analisava, centrado. Bem, estamos mais perto de tal cidade, a gente alterna, não sei o quê. Ele sabia sempre o que tinha que fazer. Mas o Ribeiro, muitas vezes, queria chegar. E eu também, que era o último lá. Eu queria era tocar o barco em frente. E aí o Ribeiro, quando ele perguntava para mim, eu falava, chefe, chumbo? Aí, porra... Chumbo? Toca chumbo. Quando falava chumbo, ele falava, então vamos embora. Eu olhava do lado, a esquadrilha, eu era o último lá no mexendo cantinho, as asas. A esquadrilha fazia assim, que os caras, pô, filho da mãe, como é que vamos entrar nesse CB aí? E aí a gente passava as mais diversas situações. Aí apareceu o apelido de chumbo, né? Aí chegava no chão, pô, chegava o Vilarinho e falava assim, porra, Siqueira, que porra é essa de chumbo? Toca o chumbo, pô. Manda chumbo, pô. Manda chumbo, dá motor, pô. Pensa que é moleza? Pensa que é moleza. Mas sabe, pessoal, é o seguinte, a importância do Ivan Nunes Siqueira, do chumbo, para a esquadrilha, desse pessoal todo antiga, é muito legal, porque eles desenvolveram as manobras da esquadrilha. Dorsão, DNA, o chumboide, Lancevac, tudo que você vê hoje por causa desses caras. Ivan Nunes Siqueira, Ribeiro Júnior,
Borim, Vilarinho, me ajuda a Bragança, lembrar. Bragança, Crispim. Não que a fumaça, lógico, a fumaça de hoje tem um mérito de voar, inclusive de voar o A29 Super Tucano, mas a essência da fumaça está aqui, sentado do nosso lado. Pode contar um pouquinho mais como começou, por exemplo, o negócio do dorsão, Chumbão? Eu vou voltar um pouquinho só para vocês saberem. O Chumbo voou no Cometa Branco com o T-25 e aí sim foi para a fumaça com o T-27. Um avião mais moderno e mais ágil. Como é que começou esse negócio da manobra e tudo mais? Bom, a fumaça ela parou de voar em 76, 77, foi desativada. No T-6? No T-6. Eles estavam ensaiando o chavante para ver se dava certo, tentaram o T-25 e tal, mas não atendia. O Fulgar Magister já não tinha dado certo, porque tinha autonomia muito curta, não atendia o Brasil. Então, a fumaça foi desativada. Em torno de 81, 82, o Délio Jardim de Matos, que era o ministro, ele tinha a intenção de fazer a fumaça voltar novamente. Então, ele foi um dos idealizadores da nova fumaça. Ele era um aviador também, né? Um aviador de voar a Amazônia, gostava da história da Força Aérea. Porque não adianta só ministro, o cara tem que ter uma aviação no sangue, né? Tem que gostar da aviação. Não adianta você ser um burocrata, você ser um excelente oficial general, mas Força Aérea é aventura, então ela tem mais qualidades, sabe? Se o sujeito não for aventureiro, a Força Aérea fica fraca. Ela precisa de uma mistura de tecnologia, capacidade e muita empolgação, né? Então, voltando ao início da fumaça, ela foi recriada, começou a ser recriada em Pirassununga com a volta do Ribeiro Júnior para lá e com o T-25. E extraoficial, treinando em T-25 como se fosse para a instrução da academia, mas treinando pilotos novinhos para que se formasse uma fumaça. Só que ninguém tinha experiência, só o Ribeiro Júnior tinha experiência da fumaça antiga. Ela foi recriada em cima do T-25, com as manobras do T-6. Então, era aquela sequência de manobras clássicas do T-6. Isso feito, o que o T-25 também é limitado, embora seja um super avião, mas tem limite de potência. Então, ela foi recriada. E nós, eu fui o último a entrar nesse grupo, nós participamos da criação das manobras que modernizaram a fumaça, porque só tinha manobras antigas, era loop, barril, folha seca, coisa assim que era do passado. E a gente tinha que buscar mais. Todos criaram, todos tiveram que dar seu sangue. O Vilarinho, através de uma tradução de um livro da acrobacia, do Eric Miller, ele achou lá um Lancevac. Ao fazer a tradução, ele errou o lado do pé e ficou melhor o Lancevac que ele fez do que o original, que era feito no Campeonato Mundial. O Lancevac original, o avião virava de lado, assim. E o do Vilarinho virava de frente, capotava de frente. Nem o gringo sabia fazer desse jeito naquela época. Então, isso com o T-25, não foi no T-27. Ah, foi no T-25. No T-25 também surgiu o espelho. O avião era limitado em 30 segundos de dorso. Para você aprender a fazer o dorso em 30 segundos já é pouco. Quanto mais fazer um espelho em 30 segundos. Então, a gente saiu pesquisando e treinando e desenvolvendo para voar. O espelho tinha que voar no dorso. Então, treinamos muito dorso, de 30 em 30 segundos. E aí fomos dando um aperto na bomba, não sei o que, para melhorar, para poder sair com 30 e o avião não parar o motor e não mudar o passo, que é o que acontecia. E aí nós fomos desenvolvendo essas manobras. E por último, o voo de dorso. O voo de dorso também começou no T-25 lá na academia, antes da fumaça existir. A gente começou a treinar a voar ala no dorso. De T-27. De T-25. Ainda. Tudo T-25. Tudo T-25. Pessoal, para quem não sabe, a dificuldade de você voar de dorso num Neva T-25 é o seguinte: o motor para, porque ele não tem alimentação quando ele está invertido. E também por causa do óleo, né, Chumbo? Me corrija se eu estiver errado. Isso. A alimentação ele tem, porque ele tem um pescador. Mas o óleo, ele deixa de lubrificar o motor. Então, até 30 segundos, o motor está sendo lubrificado. Então, a gente atochava, no termo do mecânico, a bomba
de óleo para ficar uma super pressão, e a gente, quando desvirava com 30 segundos, ainda tinha pressão. Então, quando cai a pressão, o passo da hélice muda, o avião fica xoxo. Entendi. Parar o motor não parava, mas forçava o motor. Ah, tá, ok. Mas nós desenvolvemos tudo isso com muita dificuldade. Imagino. E assim foi. Nós fomos aprendendo. A gente não era nem fumaça. Então, tinham outros integrantes que não eram da fumaça ainda. Quem treinava dorso? Eu, o Borinho, o Willy, Cancherini, que hoje está na comercial, entre outros, o Reizinho. Eram até sujeitos que não foram parar, pilotos que não foram parar na fumaça. Mas nós começamos a tentar fazer aquele voo na ala de dorso. E sem ter uma escola, é como tocar violino sem nunca ter ninguém para te ensinar. É muito difícil. Mas nós desenvolvemos. Quando chegou o T-27, essas manobras estavam prontas. O Vilarinho colocou o Lancevac lá, o T-27 é maravilhoso. Ficou muito mais fácil. Muito mais fácil, além de ter ejeção. Então, se desse errado, ainda tinha ejeção. Que o tangão você tinha que saltar. Você fazia o Lancevac a 1.200 pés. Se errasse, ia ter que saltar de paraquedas ali, lá em cima. A 1.200 pés. É meio baixo, né? Era mais fácil descomandar e sair. Então, e nós aprendemos nessa altura. Então, não podia errar. O T-27, além de ser mais estável e de ter mais inércia, de ter mais peso lá, ele saía melhor e tinha tudo. Tinha um motorzão de 750 SHP, né? Um belo avião. Deixa eu só entrar numa seara que eu lembrei agora disso aí. Vocês demonstraram, a fumaça demonstrou pela primeira vez o Tucano T-27 numa feira estrangeira, não foi? Em Fambor e Le Bourget. E foi você que voou? Em Fambor foi o Zé Faria foi o primeiro ano, em 83. Fambor, na Feira Internacional. E em 84 é que a coisa pegou, porque havia uma concorrência internacional. O mundo estava de olho num avião que fosse um treinador. Que todos os treinadores eram o Turbomentor americano, eram fracos e não tinha um treinador que fosse barato, ou era o T-37, que era muito caro. Eles queriam algo que fosse mais versátil, mais moderno, e que fosse uma plataforma para você voar caça, voar transporte, voar o que quisesse. Então, no segundo ano, que foi em Le Bourget, fui eu, o Vilarinho e o Borim. Que fizeram os voos. Para fazer os voos. E tanto em Fambor quanto em Le Bourget foi aonde o avião foi apresentado ao mundo e aonde deu o start da venda do Tucano, porque antes disso ninguém conhecia. Sucesso. Se ele só voasse fazendo passagem, todos os aviões faziam passagem, faziam um looping fraquinho. Agora, o Lancevac, na cara dos gringos lá, que eles não conheciam daquele jeito, foi o grande... Foi uma coisa, foi. E aí os árabes todos compraram. E quem fez o Lancevac? A gente fazia. Foi o Vilarinho. O Vilarinho desenvolveu o Lancevac. E aí nós treinamos a manobra usada em Le Bourget, que chamou a atenção, foi o Lancevac. Em Le Bourget, para você ver, a gente tinha 3 minutos de voo no cronômetro. 3 minutos não dá tempo nem de você fazer nada. Então você soltava o freio, disparava o cronômetro. Você tinha 3 minutos para fazer uma decolagem, uma volta um retorno após a decolagem, um looping, um Lancevac, já entonou o barril dando trem lá e pum. E pousava. Algo assim. Então, era muito, mas tinha que fazer o Lancevac. Para diferenciar, em Le Bourget eu fazia um parafuso invertido a uns 1.500 pés também, para mostrar que esse avião que o parafuso invertido a baixa altura, os pilotos de prova lá, eles não faziam. Ninguém gosta, Ninguém gosta. 1.500 pés é baixo para burro. Então a gente fazia para mostrar que o avião, não só o parafuso normal, mas fazia o parafuso invertido e acelerava ele para poder ficar feio, né? Para poder ir aquele público todo, especialmente o público especializado. Então, dessa forma a gente empurrou esse avião goela abaixo. Foi um sucesso. Que legal. E também promoveu, além de promover o avião, mais ainda o esquadrão, a habilidade dos pilotos, não? Fumaça é conhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se eu não me engano, é o segundo esquadrão mais antigo do mundo. Primeiro é Blue Angels. Isso. Na Marinha Americana. A Marinha Americana surgiu na guerra lá
e a Fumaça em 54, por aí. Você falou do Borim. Borim é um grande amigo. Vocês tiveram alguma coisa junto? Parece que o Borim sofreu um acidente da Fumaça. Podemos falar disso aí, Júlio? Te incomoda? Podemos, eu acho até que seria bom convidar o Borim para contar a história, sabe? Porque ele é uma história tão dramática e tão cheia de emoção que acho que ele foi o principal protagonista. Eu estava só do lado. Então ele é a pessoa indicada para contar. Você pode um dia convidá-lo para mas vai ser um prazer convidar o Borim, contar essa história. Amigo, pô. Mas foi um companheirão. Ele já veio na segunda turma que entrou na Fumaça. Logo após esse primeiro time ter iniciado a Fumaça em 83, 84, o Borim entrou em 85, 86. Entendi. Vou falar do Borim. Então vamos convidar o Coronel Borim aqui para um próximo bate-papo no nosso canal Porta de Hangar, no nosso programa Porta de Hangar. Mas falando da Força Aérea, a Força Aérea é o grande incentivador do voo, das pessoas que estão lá. Formaram bastante, como se diz, por causa da Força Aérea que você hoje é o que voa na aviação executiva e tudo mais. O que você tem para falar disso aí? Eu diria que a Força Aérea é um lugar muito especial. A Força Aérea é um celeiro que reúne as mais diversas personalidades e tipos de cabeça. Você tem desde cientista, a gente chama de maluco, mas o desbravador, se ele não for meio maluco, ele não desbrava. Não desbrava. Não é qualquer um que entra no meio da mata, lá com o índio bravo, onde nem a FUNAI vai, a Força Aérea vai. E o índio respeita. Respeita e gosta, porque a Força Aérea leva remédio para ele, a Força Aérea ajuda, a Força Aérea... Então, leva educação, remédio e amizade. E outra, é leal. Ali, a Força Aérea é um guerreiro leal que encontra com outro guerreiro leal. Não precisa de linguagem. O outro lá, atrás do arco e flecha lá, ele entende. Então, a Força Aérea tem uma razão muito especial no crescimento desse país. Ela participou de toda a descoberta e a entrada do Brasil em toda a Amazônia. Então, o Brasil tem um desenvolvimento em toda essa região, em parte, por causa da Força merecido pela Força Aérea. E dos homens que estão lá trabalhando bravamente. Dos homens que estão lá isso. Bravamente, porque não é fácil você trabalhar no mar. Não é só também lá, em toda a costa, na Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dando suporte em toda o Nordeste, né, através de Recife, Salvador e Natal, Fortaleza. Então, ela é um celeiro de gente muito especial. Graças à Força Aérea, foi na Força Aérea em que eu me encontrei. Um menino do interior que foi parar lá, ali tinha gaúcho, carioca, tinha gente da Amazônia, tinha gente de todo lugar. Eu fui dormir no alojamento com todos esses companheiros. E não é só aviadores que se formam, né? Dentista, médico, enfim, mecânico, engenheiro. A Força Aérea é realmente um celeiro, um berço de profissionais. Isso. Chumbão, para a gente já encurtar, eu preciso te fazer uma pergunta que eu acabei não te fazendo, porque o nosso programa se estendeu mais, você sabe disso. Você voou em outras esquadrilhas também, você pode citar? Posso. Esquadrilhas de demonstração. A primeira foi a Esquadrilha da Fumaça. Assim que eu saí da Força Aérea, nós voamos, eu com o Ribeiro, na Onyx Jeans, do Carlos Zedo. Grande Carlos Zedo, o argentino mais baiano que tem no Brasil. Adoro esse cara. Um beijo pra você. Que é também um ícone, né, na aviação. Desculpa, um ícone da aviação. Depois da Onyx, eu com o Ribeiro, nós corremos atrás de fazer uma esquadrilha e junto com o Pitt, com o Camelier, com o Bragança. Só cara ruim. Até o Fleming ainda passou por lá, foi a Bruxa. Fleming. A Bruxa. É o nosso próximo convidado, hein? O Rui Fleming. A Bruxa é um capítulo especial que são horas falando sobre a Bruxa. Sim, com certeza. Tem um livro da Bruxa que não foi editado, não foi escrito pelo Pitt. Só a Bruxa tem muita história. Se um dia você conseguir conversar ou quiser conversar com o Pitt, piloto de prova da Embraer... Meu amigo. Isso.
É outro capítulo. Outra lenda também. Outra muito bom. história a ser contada. É isso aí. É. E o Cometa Branco você também voou? Voei. Eu não falei do Cometa Branco porque eu considero ele como sendo a fumaça. A Esquadrilha da Fumaça. Ele foi a esquadrilha precursora, antes de ser oficialmente Esquadrilha da Fumaça. Foi o laboratório da fumaça? Foi o pode dizer laboratório assim? onde o Ribeiro Júnior colocou a experiência da antiga fumaça na mão dos instrutores da academia, que eram voluntários ali. Legal. Chumbo, obrigado pela sua presença. Volte a hora que você quiser, com mais voos, mais história. Pessoal, fique ligado no nosso canal. Vai lá, dá o joinha, se cadastra e tudo mais. Essa conversação nova que eu também não sei. Como é que fala, William? Se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha nas redes sociais. Isso aí, o William está Clica no aqui me sininho. ajudando. É isso aí que você tem que fazer, né? Pessoal, obrigado. Voltem sempre, um abraço para todos.